Fala, meus amigos no meu canal, meu querido canal, como é que vocês estão? Hoje eu tô fazendo um vídeo diferente aqui no YouTube. Como vocês podem ver, eu tô aqui no sofá. Sim, eu tô dando uma de preguiçoso. Hoje é domingo, tá frio pra cacete aqui em Curitiba. Coisa de papo de 7, 8 graus e a gente tá falando, a gente tá em maio. Então ainda tá no comecinho ainda, sabe? De começar aquele frio de verdade. E tá muito frio, hoje é Dia das Mães. Eu não fico na cidade da minha mãe e não é tão próximo assim para ir para lá. Então são poucas, são alguns momentos que eu decido ir para lá, né, para a gente se planejar, basicamente é isso. E eu acabei de voltar de São Paulo, então eu tinha acabado de fazer uma viagem, então realmente não deu para ir para lá. Então eu tô aqui em Curitiba e aí, cara, tá muito frio, mas para a gente manter a nossa constância aqui, vamos fazer o nosso vídeo. Tô bem improvisado aqui, mas eu já tô com o conteúdo aqui na cabeça, que eu acho que vale muito a pena e tem a ver com o dia de hoje, que é o Dia das Mães, tá? Então, antes de começar sobre o vídeo, falar sobre o vídeo, eu quero falar sobre datas comemorativas, aproveitamento de datas comemorativas para você impulsionar o seu marketplace, tá? O conteúdo de hoje é sobre isso. Mas antes de começar, quero lembrar você, cara, já dá seu like aqui, já se inscreve, a gente tá com mais de 300 inscritos aqui no canal, tô muito feliz com isso. Quero chegar nos 1000 inscritos pra gente, eu ter aquela sensação de como é que é ter aqueles 1000 inscritos pra gente criar aí uma comunidade de verdade. E falando sobre comunidade, eu lembro você que aqui no link na descrição do vídeo tem o link da comunidade dos fundadores, que é um grupo de WhatsApp com vários outros fundadores, seja de marketplace ou não, a grande maioria mas pra gente poder trocar ideias, não tem custo nenhum, é pra gente realmente trocar, um grupo aberto, tem meu contato de WhatsApp lá, a gente conversa, enfim. Entra lá, já entra para trocar ideia com a gente, beleza? Galera, o conteúdo de hoje é o seguinte, tá? É um vídeo, é um conteúdo que eu não tenho tanta expertise para passar, mas eu quero passar uma experiência que eu já tive que valeu a pena e que desde então tá na minha cabeça. Eu quero começar esse vídeo falando o seguinte: sempre quando você for pensar em qualquer coisa sobre a tua companhia, seja você marketplace ou não, entenda que geralmente os grandes aprendizados não vêm do seu nicho, tá? Provavelmente, se você está muito no comecinho, faz muito sentido você adquirir conteúdos como do meu vídeo, do meu canal, etc. E eu recomendo que você me acompanhe aqui para sempre saber o que eu estou fazendo dentro desse nicho de marketplace, para saber o que eu já fiz e o que eu não fiz. Só que a minha fonte de conteúdo, minha fonte de inspiração para fazer as coisas, geralmente são fora da minha rede, tá? Porque quando você está numa fase como a minha, que a gente está no momento de sempre tentar escalonar o que a gente está fazendo, geralmente você percebe através de ambientes em que não é o seu. Geralmente de ambientes em que você vai para um nicho totalmente diferente do seu e você puxa alguma experiência daquele setor, modifica, filtra e traz para você. Então, no ano passado, e aí já vou trazer um exemplo do que aconteceu comigo, que acontece comigo, mas que aconteceu comigo e que fez pensar e fez eu assumir essa ideia para aquele momento. Bom, no ano passado, até ano passado, eu tinha experimentado e sempre reparando do que estava acontecendo, sempre no mercado varejo. Como o nicho em que eu atuo como marketplace é o setor de franquias, só lembrando, a gente não é nós não somos franquias. Tenho vários vídeos falando, explicando sobre o que a gente faz. O objetivo aqui não é ficar vendendo para você, mas para você entender um pouco da lógica, acho que entra no meu canal, acha ali um dos primeiros vídeos só para você entender o que a gente faz, para você voltar aqui com o contexto, tá? Mas, dito isso, a gente trabalha para o mercado de franquias, tá? Se a gente trabalha para o mercado de franquias, eu acabo estou muito inserido nesse meio, eu converso com muitos donos de franquias, de franqueadores, de marcas, estou no ambiente, estou ali nos eventos e tal, e o assunto que se toca lá é muito mais voltado para eles, quer dizer, é totalmente voltado para eles do que para mim. E aí, por conta disso, eu acabo aproveitando essas oportunidades para trazer isso para o meu negócio. Então, eu estou muito inserido principalmente no mercado de varejo. No mercado de varejo, que é o varejo, né? As lojas, pontos comerciais, existe muita tecnologia que está sendo embarcada nesse setor, tá? Então, por isso que é muito legal eu absorver o que esse mercado está fazendo. Não só em estratégia de tecnologia, mas principalmente estratégia de aquisição, de marketing. Eu vou dar um exemplo prático, né? Hoje você está vendo uma tendência, desde o ano passado, 2 anos para cá, o que a gente chama de retail media, né? Que é basicamente, sabe quando você vai no mercado
e você vai sei lá, você passa no mercado e começa a reparar no aproveitamento de espaço do mercado. Esses aproveitamentos de espaço, através de mídia de alguns produtos, você percebe que isso está uma tendência. O que é isso? É você aproveitando o espaço interno que tem para o mercado, primeiro, poder aproveitar isso com uma segunda renda, ou seja, você locar teu espaço para mídia, por isso, né, você utiliza de mídia, né, retail mídia, ou seja, mídia de varejo, para poder vender e ofertar, fazer propaganda para mais produtos. Então, aqui você já percebe que poderia talvez aproveitar para você. Às vezes você tem um espaço ali dentro do teu canal, e a gente já faz isso aqui nas Ins, de aproveitar para outros canais que querem aquela sua base, querem aquela sua comunidade que você tem acesso. Enfim, essa é uma das coisas. E uma das coisas que eu sempre, há mais ou menos 4 ou 5 anos, sempre eu reparei e não consegui encaixar no meu mercado, que é o quanto o varejo é muito especialista, é muito bom em calendário. Né? E de 1 ano a 2 anos para cá eu ouvi muito o João Adib da CIMED falando sobre calendário. E o que é o calendário? É você começar o teu ano sabendo, olhando para o calendário, como o teu principal caminho do teu varejo. Porque o varejo é muito isso, né, cara? É muito essa intensidade, essa compra de necessidade, essa compra de impulso, né? Essa compra de você tá num lugar e aproveita para comprar outra coisa, né? Então você tá na farmácia, aproveita para comprar uma água, né? E assim sucessivamente. Bom, no varejo, além dessas questões de tipos de compra, como eu acabei de falar, você tem uma outra coisa que eu não posso só depender disso. O varejo não pode depender só dessas coisas que eu falei. E aí, o varejo ele aproveita de outras coisas, como o calendário. Então você tem as famosas, né? Dia das Mães, Páscoa, Natal, Dia dos Pais, enfim, você tem os famosos, as famosas datas comemorativas que em alguns setores funcionam muito bem. Então, Dia das Mães é clássico, você tem uma grande oferta de venda de flor, você tem uma grande oferta de chocolate, você tem uma grande oferta de spa, né? Então você tem ali grandes ofertas e grandes impulsionamentos de venda nessas datas comemorativas, que é ótimo, e o varejo aproveita muito disso. Lá na China, se eu não me engano, foi criado há muitos anos atrás, o Dia do Solteiro, que é o que a gente chama de Dia do Solteiro, que criou-se ali um pico de vendas absurdamente em uma data que, em teoria, não é uma data comemorativa. Então, outras grandes companhias começaram a fazer isso. Se você está em 2026 assistindo esse vídeo, você sabe muito bem que em 2025 e 2024, grandes e-commerces que estão aqui no Brasil estão atacando isso muito bem. Como, por exemplo, começar ali o Amazon Day. Porra, o Amazon Day é um negócio maluco, cara. Ele antecipa que vai ter um desconto lá, antecipa que vai ter grandes ofertas naquele dia, faz um trabalho em cima dessa antecipação e no dia, cara, tem um pico de venda absurdo. Então, o movimento que essas grandes companhias fizeram é de criar a própria data comemorativa. Então, a Amazon Day, você tem o Dia do Solteiro lá na China. Aqui, lá nos Estados Unidos, também criou-se, que não é uma data, acho que um único varejista, mas você tem lá a Black Friday, né? E a Black Friday, cara, puxou isso pro Brasil de uma forma, assim, o brasileiro, ele tem essas coisas, né? Ele criou aqui no Brasil o Black Friday também, só que é uma Black Friday muito mascarada. E eu faço um disclaimer aqui para explicar por que é mascarado. Porque a Black Friday nos Estados Unidos, ela não é que é uma coisa inventada. Ela foi inventada, mas ela foi inventada de uma maneira espontânea, de que fazia muito sentido aquela data comemorativa. Por quê? Só deixa eu fazer só para ver se o vídeo aqui tá filmando, tá certo aqui. Boa, tá certo, beleza. Só voltando aqui. Então, lá nos Estados Unidos, você tem um negócio chamado que dia da... Ai, Jesus amado. Lá o Natal é muito forte, assim como no Brasil, mas ele não é tão forte quanto no Brasil.
Lá nos Estados Unidos, até você vê isso muito em filme, você tem a dia da ação de graças, né? Que é, agora me fugiu o nome em inglês, mas não é o Valentine, é o dia dos namorados, que também é muito forte, mas você tem uma outra data que é tipo uma ação de graças, que é a gente fala em português, que é uma data muito mais forte do que o Natal lá, em questão de data comemorativa. Até porque, se eu não me engano, a ação de graças eu acho que é no verão e não no inverno, como é no Natal lá, né? Bom, dito isso, existe essa data, já existia a data de ação de graças, e a data de ação de graças é uma data de presentear as pessoas. E a data de presentear as pessoas é uma data de pico do varejo. E aí o que acontece logo depois da ação de graças? Você tem uma queima de estoque. Então a queima de estoque, ela é naturalmente, como o próprio nome diz, uma queima de estoque, ou seja, você tem uma grande oferta de promocional, porque aquela data comemorativa já passou e você precisa reduzir aquele estoque de que já passou. Então, muitas pessoas acabam deixando de comprar na ação de graças, propriamente dito, para esperar a oferta. E tá tudo bem, o varejo entendeu isso como uma coisa positiva. Tem as pessoas que querem presentear e estão dispostas a pagar um pouco mais caro e logo compram antes, e tem as pessoas que querem esperar a oferta. E aí, para o varejo, isso é muito bom também, porque você cria essas ofertas muito positivas. Então, pro varejista que está vendendo na Black Friday dos Estados Unidos, ele quer realmente reduzir aquele estoque que sobrou, e aí por conta disso ele vai fazer uma oferta mais barata. Então, você entende que é uma parada muito orgânica. Bom, aí o brasileiro olha para isso e fala, puta, olha que ideia genial, vou criar aqui uma falsa oferta de queima de estoque, né? Por isso que eu digo que é falso, porque não é um dia específico de um varejista, não. É o Brasil que tentou inventar uma tendência que é em novembro, que não faz nenhum sentido para o brasileiro, criou-se essa Black Friday. Bom, beleza, independente de qualquer coisa, por isso que ele é falso, você não tem uma queima de estoque real, e por isso que aqui no Brasil fala-se muito do metade do dobro e tal, porque você vê grandes varejistas criando antecipação de oferta, aumentando o preço do e-commerce, e no dia você divide pela metade e fala sobre a metade do dobro. Independente de qualquer coisa, criou-se aqui também essa especulação, esse dia de queima de estoque em ofertas promocionais. Bom, olha o caminho que eu estou fazendo para contar para vocês, né? Dito isso, você tem aqui um caminho legal. Bom, peraí, deixa eu só terminar meu raciocínio. Além disso, o Brasil, por ser brasileiro, foi estendendo. Então, o que deveria ser só a Black Friday, né, que é a sexta-feira preta, você tem, foi criado a Black Week. Daí o brasileiro, não, eu quero aumentar esse meu tempo de pico. Então, criou-se a Black Week. Aí outros criaram a Black November. E, bom, e por aí vai, mas aí parou-se no Black November para não ficar tão esculachado assim. Beleza? Então, aqui no Brasil, criou-se essa outra oferta de picos, que é a Black November, a Black Friday, etc. E antes de eu entrar no que eu quero falar, ainda tem uma outra, que aproveitando ainda mais que o brasileiro gosta desses dias de compra, a Shopee criou a data equalizada. Então, se você for ver e reparar, no YouTube é uma coisa muito forte já isso. Você vê grandes não, mas um volume excessivo de oferta da Shopee, que é o 10/10, vem aqui comprar na Shopee, a Shopee tem não sei o que, tem o propaganda lá do pai do Cris, Todo Mundo Odeia o Cris, falando lá em português e tal, muito legal. E aí todo mês você tem 5/5, 6/6, 7/7. Tanto é que as outras grandes e-commerce começaram a fazer a mesma coisa, com o Mercado Livre. Você tem a Shopee, a Magazine Luiza, eu acho que não entrando nessa, não tenho certeza. A Temu, eu não tenho certeza, mas essas grandes varejistas começaram a fazer isso igualzinho. Então, 5/5, 10/10, 7/7. E aí o Mercado Livre também aqui no Brasil é tão forte que se você for de São Paulo, você vê essas ofertas também nos pontos de ônibus e tal. Bom, dito isso, eu olhava isso para o varejo e falava, cara, é genial, porque aquilo que eu falei lá no começo do vídeo, você depender só de venda rotacional, né? Então, você depender de pessoas andando ali no varejo e tal, ofertas muito pontuais e tal, e não tendo picos de venda, você reduz a tua capacidade de faturamento de giro, né?
E aí as varejistas começaram a criar esses dias. Amazon Day, 10/10, 7/7, Black Friday, dia dos solteiros. Aqui no Brasil tem também o Dia dos Namorados, que é muito forte. Começou a ficar muito forte nos últimos 5 a 10 anos e tal. Bom, aí eu falei, cara, mas que merda, eu queria ter esses picos de venda também. Queria tentar aproveitar, criar alguma coisa minha. Para fazer um teste, ano passado eu fiz uma coisa, tá? E eu tava muito ansioso até para ter essa experiência. Eu gosto muito disso, tá? Eu aproveito o empreendimento, o meu negócio, para criar experiências subjetivas para mim. Que não necessariamente eu sei se vão dar certo ou não, mas que eu quero saber como é que é. Eu quero saber se vai dar certo, eu quero testar. Obviamente, sempre os testes eu sempre tento fazer de uma maneira que eu possa fazer sem gastar muito dinheiro. E aí, em setembro do ano passado, eu falei para os meus sócios, falei, quero fazer isso aqui. Quero fazer isso aqui, quero fazer isso aqui. Chamei o meu analista de marketing da época e falei, cara, eu quero fazer essa campanha. Eu quero trabalhar numa campanha, né? Gente, eu acho que eu vou alongar o vídeo por conta disso, mas eu quero fazer mais um disclaimer, cara. Quem trabalha muito com isso também é o McDonald's. O McDonald's é muito bom nisso. Ele trabalha, e o BK trabalha o tempo todo com campanha. Exatamente porque eles explicam que o diretor do marketing, ex-diretor e VP do marketing do McDonald's fala muito isso, que é o Rodrigo Branco, se eu não me engano. Eu não lembro se é o Rodrigo, mas eu sei que é Branco o sobrenome. Fui numa palestra dele e ele comenta sobre isso. Eles evitam de depender só de coisas do dia a dia. Eles sempre trabalham com campanha. E perguntaram para ele, pô, mas é muita campanha. Todas dão certo? Ele falou, não. Tanto que a maioria que a gente não chega até nós, não deram certo, mas eles estão trabalhando. Mas aquelas que dão certo dão um impulsionamento gigante, tá? Então, desculpa mais esse disclaimer, mas só para você reparar isso também. Então, eles fazem muito trabalho de campanha. É sempre uma campanha. Não é uma coisa rotineira, é uma campanha. Qual que é a próxima? É o calendário. Bom, aí voltando, em setembro do ano passado, eu falei, cara, eu quero fazer uma campanha de Black November nas Zins. E por que eu quis fazer Black November e não Black Friday? Porque nas Zins, o meu ciclo de vendas ele é muito longo. Então ele não é uma coisa de 2 anos ou 1 ano, mas ele demora, em média, hoje, 35 dias para fechar, na média. Então aqui eu vou ter vendas de 60, aqui eu vou ter vendas de 50, vou ter vendas de 20, mas na média dá 35. Então eu não posso fazer um único dia, porque eu vou perder muita latência de tempo. E é inevitável. Como eu não vendo um produto de ticket próprio, eu dependo de terceiros, eu sou marketplace. Então eu dependo de um processo, eu publico o projeto, eu recebo cotação, blá, 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 tudo aquele negócio que vocês sabem. Dado isso, a gente criou a Black November porque precisava ser um período. O que a gente entendeu que a gente precisava fazer? Eu precisava delimitar qual seria a condição especial. Eu precisava, de certa maneira, eu não poderia antecipar demais. Então, se eu antecipasse demais o meu negócio, eu arriscaria de perder vendas antes e depois. Mas eu precisaria delimitar um início e um fim, e deixar isso claro desde o início da campanha. Eu não poderia fazer uma campanha em que qualquer dia do mês, sabe? A campanha ela necessariamente precisa ter um início e um fim, porque senão ela deixa de ser uma campanha, ela perde a credibilidade. Então eu preciso definir quais são as condições que eu vou ofertar e o que eu vou abrir mão em troca dessa campanha, qual que é a contra... Meu Deus, eu tô fugindo das palavras hoje, mas qual que é a meu Deus, contrapartida que eu quero ter em troca daquilo lá, já explico isso aí melhor, e qual é o prazo. Bom, ali em setembro a gente começou os primeiros projetos, e aí a gente começou a também definir quais seriam os disparos, né? Como é que eu faria a campanha rodar, quais seriam os canais de utilização. E aí eu vou contar para vocês aqui como é que a gente fez. Olha que legal, presta muita atenção, tá? Acho que é um vídeo que você tem que anotar realmente. A gente definiu que seria um prazo de 20 dias, tá? Apesar de ser Black November, a gente definiu 20 dias de campanha. Por que a gente definiu 20 dias? Porque se a campanha fosse boa demais, daria mais um tempo de eu estender para o fim de novembro. Então essa foi a estratégia. Seria a partir do dia, acho que do dia 1º de novembro, dia útil de novembro, e terminaria ali pelo dia 20. A condição de pagamento não era, como você não é um negócio de
de produto físico, né? Que eu oferto um negócio em cima de um produto que está de prateleira. Aqui eu estipulei uma condição de pagamento à vista bem atrativa. Se eu não me engano, foi de 5 a 10%, que para o meu negócio é muita coisa. Ou um parcelamento estendido de até 18 vezes no cartão sem juros. Então, assim, foi bem agressivo mesmo. E eu perderia muito dinheiro aqui, tá? E é aqui que eu quero falar. Eu não quis fazer um negócio de aumentar a minha parcela para depois ganhar na metade do dobro. Eu não quis fazer isso. Eu quis de verdade ofertar uma ótima oferta e que aquilo teria que ter uma contrapartida. Qual que era a contrapartida? A minha tese foi: se eu fizer isso, eu vou ter um pico de vendas? Porque se não tiver, daí de nada adianta. E se eu tiver, independente se eu perdi dinheiro naquela oferta, eu ganhei mais cases. Então eu queria ganhar mais cases, independente da margem de lucro naquele momento. Essa era a hipótese, era isso que eu queria gerar, tá? Então eu ofertei a condição de pagamento, defini os prazos, e aí outubro a gente começou a definir os canais, e aí eu não posso ter canais demais, não tinha mão de obra suficiente para atacar canal demais. E aí aqui eu defini, eu não vou atacar os meus canais orgânicos. Então, como eu quero fazer uma campanha em teste, eu não quero ficar ofertando o tempo todo no Instagram, o tempo todo no LinkedIn. A gente utilizou, mas foi muito pontual, tá? Principalmente para divulgar e tal. Então, eu divulguei no dia 1º no Instagram e fiz algumas campanhas. O que eu fiz? Eu desenhei um quadro todos os dias da campanha e falei, aqui vai ser disparado um WhatsApp para todo mundo, aqui vai ser disparado um e-mail para todo mundo, aqui vai só para os parceiros, aqui vai só para os clientes, aqui vai... E, cara, funcionou. Eu não tive um pico gigante de vendas, mas eu tive uma geração de cases que eu consegui trazer. E é legal trabalhar com oferta de tempo limitado, porque realmente quando você tá... E eu estava fazendo parte não só da campanha, como também das vendas, eu estava do tete a tete com o cliente. Então, realmente, você conseguiu antecipar algumas vendas que elas não viriam se não tivesse essa oferta. Tive um pico gigantesco de venda? Não tive. Tive uma experiência legal? Tive. E eu posso agora trabalhar para fazer novas campanhas agora. E eu aconselho você a estudar isso melhor. Então, acho que o vídeo de hoje é isso. Acho que ficou longo mais do que eu queria, mas eu tive uma troca bem legal. Espero que você tenha gostado. Já se inscreve aqui no canal. Até o próximo. Um beijo.